E também para o Alexandre, você citava agora há pouco a questão da suspensão 60 dias, até a edição do Fábio Lua falando dessas necessidades do olhar do juiz da execução, que a gente sabe que não é só o juiz civil, principalmente muita fonte de problema é exatamente o juiz trabalhista. Eu consigo ficar, depois de 5 anos da lei, eu confesso que eu fico um pouco perplexo com essas dúvidas sobre isso. Se é uma disposição expressa de suspensão, como é que o sujeito pode ter um ato, como o Bacenjude, por exemplo, que é um ato de coerção brutal? Ele segura lá e fala, olha, parou, e pode levar a empresa à morte mesmo, acabar aquele modelo de negócio se o capital de giro está parado. Quer dizer, nessa situação, você diz que é o olhar, mas não me parece que aí cabe ao juiz da recuperação garantir esse fluxo liberado, porque se está suspensa a execução, você falar em Bacenjude de dinheiro, e o de Bacenjude é para dinheiro, é terrível. Você está, me parece, negando o próprio espírito da lei. Porque é diferente de chegar e falar, não, a máquina está aqui segura, segunda, terceira, quarta, penhora no rosto dos autos, penhora disso tudo, perfeito. Eu acho que é razoável, até porque não atrapalha o andamento e aquele modelo de negócio. Mas quando eu ouço falar aqui em Bacenjude, e a ligação me deixar bastante claro, um despacho possível hoje há perto de 20 anos, e a luta do Bacenjude minha enquanto diretor da PAMAGES, o Rocco sabe disso, é porque a maneira que foi instituído no Brasil é uma coisa absurda, porque passou-se para o juiz o trabalho de fazer o mandado. É como se no Império a gente tirasse do escrivão e falasse para o juiz preencher a caneta lá, a bico de pena, tudo. Né? Então, é nisso que para meu conhecimento. Mas me assusta ver que isso está acontecendo. Então, eu queria indagar os dois. Não é possível aí ao juiz da recuperação garantir, dizer não. Penhora de dinheiro, não vai ser aceita. O fluxo de caixa, por exemplo, vai continuar. É viável isso? Olha, vamos dizer, mais ou menos viável. A gente precisa fazer uma construção jurídica. O maior problema, efetivamente, acontece com a Justiça do Trabalho. Mas também temos colegas de juízos comuns que criam esse tipo de problema. Mas, especificamente com a Justiça do Trabalho, e aí o inconformismo deles em querer afrontar ou debater com o juízo da recuperação essa questão da penhora, de quem paga, de quem manda, sobre o argumento que eles dão de que o salário do trabalhador é um direito social de estatura constitucional que se sobrepõe a qualquer outro. Certo? Então, nós já tivemos um determinado caso, não foi da primeira vara de falências, mas foi o administrador judicial que comentou e trouxe cópia do despacho, onde um colega dizia o seguinte: deixe de cumprir a liminar do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência por ser a mesma inconstitucional. Então, nós temos esse problema. E não sei, isso daí já é de uma época um pouco mais antiga. Houve época em que o juiz de falência, daí eu falo juiz de vara civil aqui no Fórum Jumentes, com o juiz do trabalho, um intimando o outro para cumprir alguma coisa sob pena de prisão. Eu mando mais que você. Tá? Ou seja, não leva a nada. E, como eu digo, felizmente hoje os conflitos de competência estão dando a solução. Essa parte de blindar é complexa, porque a empresa precisa do capital de giro. Ela recebe valores. E cria-se, muitas vezes, uma forma paralela de execução, que não é somente a obstaculização do bloqueio Bacenjude. O que eu faço? O que o credor da ação individual faz? Manda intimar um devedor da empresa em recuperação para que deposite no juízo dessa execução sob pena de se considerar como não pago. Ou seja, eu estou em recuperação, você, Brandão, é meu devedor, porque eu te vendi alguma coisa, você tem que me pagar essa coisa. Aí chega a Renata e fala, lá na vara do trabalho, por exemplo, e manda te intimar, fala, não paga o Alexandre, deposita aqui na vara do trabalho, porque senão
nós vamos considerar como dívida não paga e você vai ser executado diretamente na Justiça do Trabalho. Não, ele está ignorando a lei que ele reputa em regra inconstitucional. Esse é o problema. Existe uma recuperação judicial, e foi a primeira vez que eu particularmente enfrentei isso, que é a Parmalat, que conseguimos fazer com que o Banco Central deixasse de efetuar bloqueios num determinado CNPJ. Tiveram que contratar o Dr. Edson Brandão, especialista em informática, para fazer a mágica. Mas, ainda assim, existem problemas, existem dificuldades, tendo em vista que são várias contas, e uma empresa do tamanho como essa já tem aí suas dificuldades. Eu vendo uma coisa, tem alguém correndo atrás para pegar esse dinheiro. E se a empresa em recuperação judicial não tiver um acompanhamento, uma assistência jurídica boa, ela acaba quebrando. Não tem jeito. Isso daí já conversamos com os colegas e é algo complexo. Se a Renata falou a respeito de uma recuperação, foi convolada em falência e está tendo lucro em continuidade de negócios. É um caso fantástico. Mas, mesmo ela na condição de massa falida, sofre com isso. E por que ela faliu? Porque ela não conseguia movimentar os ativos dela. Então, não tinha fluxo de caixa, acabou optando pela falência. E é importante, eu insisto, aí a empresa de recuperação tem que estar pronta, tem que correr para suscitar conflitos positivos, conflitos negativos, enfim. Porque me parece que, inclusive, não cabe a nós, juízes, ficarmos correndo atrás disso, suscitando os conflitos. A empresa de recuperação, em tese, ela está em crise, mas não está falida. Então, é ela que tem que manter a empresa em funcionamento, não nós. Então, mas é uma situação complexa. Bem, então, superada essa questão da competência e da suspensão das ações, eu vi ali que tem uma pergunta sobre os garantidores, e acho que no final a gente responde já dos garantidores. Tá. Eu separei mais outros 3 assuntos, e até para não estender muito, porque eu acho que o tempo já está curto. Tá. Então, assim, eu separei aqui prazos editais e andamento no cartório. Eu acho que é muito importante para os juízes que trabalham com a recuperação judicial ter um cuidado com essa questão dos prazos dos editais e até com a recomendação ao cartório. Eu brinco com o cartório lá da Vara de Falência e Recuperação que o nosso réu preso é a recuperação judicial. E, de fato, é o meu réu preso. Na vara criminal, o réu preso anda como batata quente, não para na mão de ninguém, só para na mesa do juiz. A recuperação judicial, para funcionar, eu acho que tem que ser assim, né? Porque, vejam, na decisão que defere processamento, e aí eu uso a decisão que o doutor Alexandre até usava, né, no tempo que ele era titular da vara, e assim, todos os comandos já constam na decisão que defere processamento. Publique-se o edital de 52, parágrafo 1º. Decorridos 15 dias, o próprio cartório vai certificar quais foram as impugnações da fase administrativa, vai entregar ao administrador judicial. 60 dias da publicação do deferimento do processamento da recuperação judicial tem que apresentar o plano de recuperação. Então, não adianta esperar que, decorridos 60 dias, o cartório vai certificar e eu vou lá, intime-se a apresentar o plano. Posso até intimar, sob pena de convolução e falência, mas o fato é que ele tem que apresentar em 60 dias. Então, é importante que, talvez, a decisão que defere o processamento já conste em todos esses comandos. Por quê? Porque o prazo de 180 dias, para ele funcionar, e em 150 dias tem que sair a Assembleia de Credores, é o que fala a lei, então é importante que esses prazos sejam ininterruptos. Deferir o processamento, recuperando, já tem todos os comandos até a realização da Assembleia. Teve uma objeção ao plano apresentado, e quando apresenta o plano, publica o edital de aviso de entrega do plano.
uma objeção já tem fundamento para a Assembleia de Credores. Já vem a designação de data, ele já informa a data, indica o local e já designa a Assembleia Geral de Credores. Porque se não for assim, a recuperação judicial se estende e quando vê, não concedeu a recuperação com certeza em 180 dias. Então é importante o juiz que conduz a recuperação judicial ter essa visão. O deferimento do processamento, o Alexandre já falou, e dos requisitos e o porquê daquela série de documentos do artigo 51, e que, em resumo, na verdade, é demonstrar que a necessidade da recuperação e a sua viabilidade, sempre levando em conta o princípio da transparência. O juiz faz juízo de valor e de mérito ali quando recebe a recuperação, aquela série de documentos, a empresa é viável ou não é. Tem um precedente do caso, e dá para falar o nome que o processo ainda está em trâmite, mas de qualquer forma a decisão já é do tribunal. No caso da Agrenco, embora tenha negado o provimento, era um recurso do Ministério Público, questionando o deferimento do processamento, mas os argumentos trazidos pelo tribunal eles são muito elucidativos. Porque fala que a decisão ela é interlocutória, ela é passível de recurso, e fala qual é o olhar que o juiz tem que ter ali. Eles falam que é um juízo formal, né? Na verdade, o juiz vai analisar se tem todos os requisitos, e tendo esses requisitos, de acordo com o princípio da transparência, ele joga aos credores a análise, se vai aprovar ou não o plano, se a empresa é viável ou não é efetivamente. O outro ponto que eu separei é do administrador judicial, depois, se tiver tempo, o doutor Alexandre pode falar também. O artigo 21 fala que não é necessariamente advogado, pode ser contador, economista, tem que ser um profissional idôneo, obviamente, de confiança do juiz. E eu acho que, aqui só para acrescentar e falar que nós temos experiência na vara de recuperação da nomeação de administradores, que são empresas especializadas, com uma equipe multidisciplinar que tem tido um sucesso, não diria nem sucesso, uma eficiência muito grande. Então, na verdade, é a tendência da lei, ela procura um profissional multidisciplinar, o administrador judicial tem que ter esse olhar, nós juízes estamos nos habituando a ter esse olhar, que não é muito comum para nós, e eu acho que os profissionais que trabalham nessa área não podem fugir disso, né? Eles têm que começar a ter essa análise, seja econômica, jurídica, obviamente, mas é multidisciplinar efetivamente. Por fim, aqui eu falei, eu separei os créditos não submetidos à recuperação judicial e eu vou ser bem breve. Na verdade, o artigo 49, o nosso colega, o Manuel Bezerra Filho, ele fala no livro dele, com muita propriedade, ele diz que o artigo 49 é uma das razões pela qual a lei ficou conhecida como, ao invés de lei de recuperação de empresas, lei de recuperação do crédito bancário. Eu acho que ele tem razão de certa forma, porque o artigo 49 acaba engessando a recuperação. Mas, de qualquer forma, o fato é que o artigo está posto ali e as interpretações jurisprudenciais que a gente encontra, e dos próprios juízes de primeiro grau, quando acabam relevando o artigo 49, são, na verdade, exercícios hermenêuticos para tentar resolver uma questão prática, porque a lei é muito clara. Ela diz que não estão submetidos à recuperação aqueles credores, e aí entram os bancos, na maioria dos casos, recebíveis de cartão de crédito. Eu acho que as minhas questões duvidosas eram essas e... Normalmente agora partimos para as perguntas, tem uma pergunta só, daí não sei quem vai responder, é um advogado, João Roberto Ferreira Franco. Boa noite, meu nome é João Roberto, sou advogado e gostaria de saber sobre a questão dos avalistas dos créditos homologados pelo juiz na recuperação judicial, quando deferida. A tendência do judiciário é permitir que a persecução do crédito continue contra os co-obrigados, tendo em vista que a recuperação pode ser entendida como uma novação. Eu começo a resposta e o doutor Alexandre continua. Na verdade, eu acho que não é uma tendência jurisprudencial. Na vara de recuperação judicial, eu acabo não decidindo essas questões, porque essa questão ela vai aparecer para o juízo cível. Ou seja, aquela execução que consta um avalista, a executada é a recuperando, e tem um avalista que é o garantidor, normalmente um sócio da empresa. E aí ele diz, bom, a executada está em recuperação, então suspenda, inclusive em relação aos avalistas. A mídia veiculou com bastante vigor uma decisão monocrática do STJ do ano passado, em que o ministro Aldir Passarinho
ele suspendeu a execução em relação ao devedor principal e falou que ela também se suspendia em relação ao avalista, que era um sócio. E aí se discutiu, o STJ está decidindo, essa decisão é monocrática, nós não temos ainda decisão do colegiado no STJ. A lei é muito clara, em 3 ocasiões. Ela fala no artigo 50, ela fala no 59 e no 49, parágrafo 1º, que a recuperação, a concessão da recuperação importará inovação sem prejuízo das garantias. Então, é uma inovação, mas juridicamente ela é sui generis. É uma inovação com outras características, porque os senhores sabem que a inovação, em tese, importa em... A inovação ela é geral, mas aqui a lei ela dispõe de uma inovação diferenciada. No artigo 49, parágrafo 1º e no 50, ela fala também que sempre os garantidores não estão incluídos e... Então, assim, a lei ela é muito clara. O artigo 6º, sim, fala que se suspenderão as execuções, inclusive, mas vejam, ela usa, se suspenderão as execuções particulares do devedor solidário. E aí até eu nem sei exatamente o que ela quis dizer, se é a suspensão em relação ao avalista ou se é dos créditos particulares. Eu já li alguns doutrinadores falando que o que ela quis evitar ali no artigo 6º era eventual penhora sobre cotas sociais. Enfim, então o que há de decisão, então eu acho que a resposta do João Roberto é que não é uma tendência jurisprudencial. A questão que eu trago aqui, que é do juízo da recuperação, é assim, o que tem aparecido de maneira recorrente é uma das cláusulas do plano de recuperação judicial, a seguinte cláusula: as execuções em relação aos avalistas ficarão suspensas ou serão extintas. E aí, se isso é válido para todos os credores, só os que anuírem, a Câmara reservada à falência tem precedente dizendo que só em relação aos credores que votaram sim e não fizeram nenhuma objeção em relação a essa cláusula. Agora, doutor Alexandre, se quiser falar sobre a opinião de segundo grau, pelo menos da nossa Câmara, né, doutor Roque, é contrária aos interesses dos co-obrigados. E nesse sentido eu falo o posicionamento majoritário das câmaras de direito privado no Tribunal de Justiça, na aplicação da lei. E assim tive a oportunidade de decidir, na primeira vez que tive que enfrentar a questão, houve um plano de recuperação judicial, onde a cláusula era expressa no sentido daquele plano alcançar também os co-obrigados, mas tiveram 2 ou 3 bancos que aprovaram o plano com a ressalva das garantias. Aprovamos tudo, menos esta cláusula, o que é perfeitamente admissível. Foi homologado com a exclusão desses 3 bancos nesse tópico. A decisão foi depois mantida pelo tribunal, sem problema nenhum. Uma questão aí que é importante destacar quando nós analisamos isso, tem a questão, lei de recuperação de créditos, também é lei de recuperação de créditos, gostamos ou não, tá? Mas é importante destacar o seguinte: nós sempre falamos de um princípio da lei de recuperação, que é o princípio da preservação da empresa. Mas existem 2 outros princípios, dentre vários, são cerca de 12, que também não podem ser esquecidos. Vamos recuperar a empresa, porém a empresa recuperável. A empresa recuperável, diz o princípio, deve ser subtraída do mercado. Então, deve ser decretada a falência. E outra, a lei visa recuperar a empresa. Ela não tem por finalidade salvar o empresário. Aí está a grande questão. Ela não tem, tanto que uma das formas de recuperação judicial é justamente afastar o empresário, ou, como aconteceu, vamos colocar um caso mais do que divulgado pela mídia, vender a empresa. Foi a hipótese da Vale. Foi vendida numa parte sua, certo? A Fundação Rubem Berta não é mais sócia. Então, você tem essa característica. Outra questão, e o problema da inovação,
que é um caso sério, em especial quando nós entramos de cabeça com a cabeça de civilista. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse aspecto a lei de falências tem suas outras características. Me parece que não fui muito feliz em usar inovação como denominação, porém, usou, tá? Como a questão do administrador judicial, que é uma confusão danada. Nós temos dois tipos aí de inovação, uma primeira condicionada, que é até da homologação do plano de recuperação judicial até a declaração de encerramento. Por que eu falo condicionada? Porque se for convolado em falência a recuperação judicial antes do encerramento, voltam-se em todas as suas condições originais o crédito. Vamos colocar, na Parmalat, os bancos deram um deságio para a Parmalat de 85%. Então, um crédito de R$1 milhão está sendo pago por 15 milhões. Tá? É muita coisa. Porém, se no meio do caminho decretar-se a falência, esse credor vai receber o valor inteiro, vai poder habilitar os R$100 milhões, abatido, evidentemente, aquilo que já foi pago. Então, a gente fala de uma inovação condicionada. Daí, o juiz encerra a recuperação, que pode ter previsto, após isso, outro pagamento. A Parmalat são o pagamento em 15 anos. Então, muito tempo. Eu posso encerrar, já podia, em tese, ter encerrado a falência, a recuperação judicial, após 2 ou 3 anos da homologação do plano. Diz a lei, aí a inovação é definitiva. E surge o grande questionamento especial, quando nós verificamos a situação sobre o âmbito do Código Civil, porque a inovação extingue a obrigação e surge uma nova. Tá? Como ficam os garantidores? Pela lei, os garantidores não estão cobertos pela inovação. Eles respondem pela integralidade do débito, evidentemente, excluindo aquilo que já foi pago pela empresa. Então, esse caso da Parmalat, R$100 milhões, ela, quitando os 15 milhões, está quitado o débito em relação a ela. Eventuais garantidores poderão o quê? Poderão ter que pagar a diferença, os outros 85 milhões. É um problema. É certo. Aí, na Parmalat, tem outras características, mas a ideia da lei é essa. E está de acordo com o princípio que rege a lei de falências e a recuperação judicial. Nós recuperamos a empresa, não o seu sócio. Eu gostaria de aproveitar só essa oportunidade, primeiro para agradecer essa colaboração espontânea, gratuita, porque eles vêm aqui sem nenhuma remuneração, é uma doação que os colegas fazem, todos os que têm vindo aqui ao longo dessas palestras, vêm aqui por amor à magistratura, para retribuir um pouco do que receberam ao longo da magistratura, repartir com os colegas. Então é muito importante essa presença dos colegas, de modo especial da Renata, como bem disse o Alexandre, né, representa a nova geração de magistradas, e com tão pouco tempo de carreira já mostra esse conhecimento, essa dedicação para a magistratura. Fico muito feliz de vê-la aqui. Também o Alexandre, meu companheiro lá na 18ª Câmara de Direito Privado, está mostrando toda essa competência que honra a tradição dos Lazarines. Né? O Alexandre é a 3ª geração de magistrados. Eu tive o prazer de conhecer o primeiro membro, que foi o seu avô, o desembargador Valentim, depois o segundo, do seu pai, o desembargador Álvaro, e agora o desembargador Alexandre, realmente honrando os Lazarines. Mas eu só queria, antes de passar para o Brandão e encerrar, perguntar para vocês, com essa experiência que vocês têm, que eu não tenho nessa área, perguntar se o objetivo dessa lei, pelo que vocês já trabalharam,
foi alcançado. Porque me parece que essa lei foi feita para proteger ou manter a ordem econômica e social, evitar a quebra de empresas, né? Manter uma certa harmonia na economia do país. Pelo que vocês a experiência que vocês já têm, vocês acham que essa lei está alcançando o seu objetivo principal, ao meu ver? Faz um tempo, eu vou ser bem sincero, sim. Principalmente nesse período de crise financeira que nós tivemos nos últimos 2 anos, que teve uma explosão dos períodos de recuperação judicial, isso ficou bem claro. Se não tivesse esta lei, várias empresas teriam sucumbido. E falar, mas em outro lugar em termos, porque qualquer um sabe que a atividade empresarial, para começar, também é muito difícil. Bom, para encerrar, eu queria lembrar a todos que amanhã, a partir das 9 da manhã, a gente tem outra sessão de videoconferência sobre pirataria, crimes conexos à pirataria durante o dia todo. Depois, à noite, estaremos também em São Roque, os colegas da região de São Roque estão nos assistindo aí. A executiva vai estar em São Roque a partir das 5 da tarde, né, no fórum. E depois vai ter o jantar à noite. E aí um dia o Roque volta para casa. E eu também espero estar andando. O Alexandre quer fazer o encerramento ainda, então eu vou voltar a palavra para o Alexandre. Bom, eu só quero também agradecer as palavras elogiosas, mas é uma alegria estar aqui na APAMAGES. E avisar os colegas, aqueles que estão nos ouvindo, que a APAMAGES estará realizando, juntamente com o Instituto Brasileiro de Recuperação de Empresas, instituto que congrega juízes, advogados e administradores que trabalham com isso, nos dias 17 e 18, basicamente, um colóquio, um encontro sobre esse tema, com a participação de colegas dos Estados Unidos. Lá existe, inclusive, uma associação de juízes de falências e recuperações judiciais, e esse evento será realizado na APAMAGES, lá na nossa sede da Dom Diniz. Maiores informações ainda estão para vir, mas é importante. E aproveitando, aos colegas de São Roque, o meu abraço, porque eu fui juiz de lá. Bom, a gente vai encerrar, então amanhã, levando um abraço, se você quiser ir com a gente também amanhã. Nós estamos aceitando, porque está todo mundo cansado aqui. O barato é limitado. Eu também tenho alguém me cobrando aqui de São Roque amanhã. Não precisa cobrar não, que eu chego daqui a pouco. Não, vamos jantar só, tudo bem. Gente, quero agradecer a tudo mais agradecer o doutor Roberto, o João Roberto também, a doutora Renata, brilhante, adorei a exposição. O Alexandre não precisa de elogio, mas enfim, sempre é bom elogiá-lo, uma cultura ímpar aqui, principalmente nessa área, uma referência nacional hoje. E em nome do setor de educação à distância aqui, eu, Roque, Fernando, que ficamos aqui para instalar isso aqui, brigando com a área financeira e conseguimos instalar. Agradecer a todos, dizer que a partir de amanhã à tarde o vídeo vai estar já na internet disponível, central de vídeos também para ser consultado. É normal, um grande fluxo aí de juízes do Brasil inteiro assistindo isso. Agradecer, evidentemente, os que estão presentes aqui no auditório, já mostrou várias vezes aqui o auditório também, eu pedi para dar uma girada aqui, vamos sair na internet um pouquinho. Então, por favor, dê mais uma girada para o encerramento aqui.